Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zapp e estou muito feliz e honrada de receber hoje aqui o grande ator Paulo Betti e vamos conversar sobre arte, sobre o ofício de ser artista, sobre a arte no Brasil hoje. E antes de eu começar aqui a conversar com o Paulo, já queria dar as boas-vindas. Já tem um monte de gente aqui, Paulo. Rita Valente dando boa tarde, Maria Angélica, Ana Batista, maravilhoso, Paulo Betti, Nilson de Barros Abreu, novo membro, Elisa Farias também. Mas vamos começar uma maravilhosa conversa aqui com o Paulo. Mas antes quero falar um pouquinho dele, esse ator queridíssimo pelo público de todo o Brasil, que já tem, aí ele vai dizer para a gente, mas acho que mais de 40 peças de teatro, muitos filmes, muitas novelas. Além disso, além de ator, ele é diretor, já dirigiu também muitas peças, já dirigiu filme, fez roteiro, e é também autor, escreveu a autobiografia autorizada, que ele vai contar para a gente, que foi uma peça que ele levou ao teatro, que fala da sua vida, das memórias, da família, dos imigrantes italianos, que eu também sou neta de imigrante, né? Boa tarde, Paulo, muito prazer ter você aqui. Regina, prazer é meu, imenso de estar com você, muita alegria de poder compartilhar essa tarde aqui com você. É, enfim, então somos ambos oriundes, né? Assim, Somos. descendentes de italianos. Porque eu tenho me dado conta atualmente, mais recentemente, dessa ancestralidade, né? Porque a gente ouve muito essa palavra, né? Estou buscando a minha ancestralidade e tal. E eu falei assim, eu também tenho uma ancestralidade aí. Essa aqui, o meu avô, João, meus 4 avós vieram da Itália, né? Eles vieram de Bérgamo e de Treviso, sendo que eu convivi e vivi com a família dos meus avós maternos, meu avô João e minha avó Celeste eu morava com eles, né? Eles moravam com a minha mãe quando eu nasci. E então eu sempre tive essa atenção, assim, mas lá atrás eu fui atrás da minha cidadania, corri atrás, e depois também dei uma parada, esqueci, deixei de lado. Agora, mais recentemente, meu filho fez 18 anos, ia fazer 18 anos, e eu falei, pô, João, se você quiser um passaporte italiano, tem que ser antes de você fazer 18. E aí, então, me reconectei com esse lado do italiano, né? E as minhas memórias também, a autobiografia autorizada, me fez me aproximar da minha avó. Eu não me dava conta, Regina, quando eu fiz a peça, um dia a Fernanda Montenegro foi assistir, e lá no Teatro dos Correios, no centro do Rio. A Fernanda foi assistir, quando acabou, ela levantou assim e falou: Olha, Paulo, essa peça é também sobre os imigrantes italianos. Eu falei assim, puxa vida, e praticamente um quarto da peça, né? É sobre minha avó e meu avô. Então eu mostro o passaporte italiano que eles tinham com slides, né? Aqueles folhetos que distribuíam na Itália para incentivar os italianos a virem para o Brasil, que na realidade era uma tentativa do país se embranquecer, né? Eles ofereciam Exatamente. era uma promessa de que aqui eles encontrariam um ouro, de que eles teriam um apoio do governo e de que eles ficariam ricos para depois, então, eles voltarem para a Itália. Mas, na real, era um projeto brasileiro ligado a... E aí aconteceu uma coisa muito, eu acho, diferente com o meu avô, João, que trabalhava para um fazendeiro negro. Ah, é? Meu avô ele era Aonde? Em que estado? Em São Paulo? meeiro no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Meu avô já era mais velho, ele estava já com quase 70 anos, ele era meeiro, ele trabalhava na terra de um fazendeiro negro, uma situação rara, a posse de terra, né?
dos homens negros nessa. E eu ia para a roça do meu avô, eu até conto isso na minha peça. Acho que foi isso que deu, eu acho que deu assim uma certa musculatura. Eu falei, gente, esse acontecimento merece, o forte dessa peça, porque o meu avô era meeiro, eu ia na roça do meu avô e ele tinha um ranchinho onde ele descansava, ele fazia siesta. Era um clássico ranchinho de sapê com uma cama de forquilhas de madeira, onde ele descansava. Ele tinha um jardinzinho, meu avô era um homem especial, ele tinha um jardinzinho na roça, assim, cristas de galo, na frente da cabaninha, onde ele descansava depois do almoço. E lá, a Casa Grande era habitada por um senhor negro. Então, o seu João Quiló, que era o nome desse fazendeiro, saía com um carro bonito e no banco de lado, assim, naquela época, uma menina negra, e minha mãe falava assim, o Paulo vai casar com a Nazaré. A minha mãe brincava que eu iria casar com essa moça. Acho que isso me deu uma... Não sei, acho que alguma coisa aconteceu por eu ter vivenciado essa Claro. situação. Era um momento muito especial. Eu lembro que eu ia com uma bicicletinha, eu tinha uma bicicleta pequenininha, mas que tinha freios, tudo direitinho, pneu com câmera, freio dos dois lados do guidão, e eu ia para a roça do meu avô, que era um lugar especial, tinha as colheitas, né? E tinha essa casa grande que eu observava com esse senhor poderoso. E no caminho dessa roça, tinha uma igreja dedicada a um mito carismático que chamava-se João de Camargo. Era uma igreja católica. Eu fiz, sobre esse assunto, eu fiz o meu filme Cafundó. Cafundó é a história desse homem, João de Camargo, que foi um escravo que quando acabou a escravidão, ele não tinha para onde ir, como a maioria dos escravos não tinha. Ele era um escravo de dentro, e ele caiu na bebida e um dia ele teve uma iluminação mística clássica que disse a ele o caminho, e o caminho seria construir essa igreja que começou pequenininha, como uma igrejinha na beira de uma estrada, e depois foi crescendo e tudo. Ele foi objeto de estudo do professor Florestan Fernandes. Foi o primeiro trabalho de campo do professor Florestan na questão dos negros. Ele estudava em São Paulo, na Escola de Sociologia, e um professor dele, um alemão, disse a ele que ele fosse a Sorocaba, porque tinha acabado de morrer, meu João de Camargo tinha acabado de morrer. E o enterro teve 2 bandas de música. Foi um enterro consagrador, né? E causou espécie, tanto que refletiu em São Paulo, e Florestan foi lá e escreveu Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático. Está no livro do Florestan, O Negro no Mundo dos Brancos. Né? Então, que legal. Quando eu contei, aí na busca pelo patrocínio, conversei com muita gente, fui até atrás de Fernando Henrique Cardoso, que era presidente na época, para ver se viabilizava, ajudava a viabilizar o filme, e eu contei para o cônsul americano aqui no Rio, ele era negro. Ele falou assim, essa história aí da sua família com o fazendeiro é tão importante e tão interessante quanto a história do líder carismático, hein? Ele alertou, ele era negro, ele alertou para isso, eu falei sim. E aí eu fui tentar fazer um documentário, mas não consegui. Eu tinha as 2 netas desse fazendeiro eram vivas ainda, e elas foram muito simpáticas, acho que eram filhas dele. Elas foram muito simpáticas comigo e tal, mas tinha um sobrinho que era branco e não quis. Olha. As velhinhas queriam contar. Elas diziam, meu pai tratava muito bem a sua família. Era uma coisa invertida, né? Acho que isso foi uma coisa incrível. Muito... Incrível essa história, maravilhosa. Eu não sabia a extensão disso, né? Sabia dos avós e tal. E eu acho, Paulo, também que essa coisa de você ser descendente de imigrantes
também é uma lição para a gente, porque os imigrantes vinham sempre em busca de uma vida melhor, e sempre era muita dureza, né? Muito, era um trabalho, nunca chegavam aqui com dinheiro para abrir coisas e tal, sempre começavam do zero quando chegavam ao Brasil. Isso é uma lição para os descendentes também, né? Eu acho. E o Cafundó foi o primeiro filme que você dirigiu? Foi. O Cafundó foi essa história, porque eu comecei a achar que eu tinha que contá-la. Eu ia muito na igreja, a igreja é fabulosa, ela está tombada, ela fica no lugar mais chique da cidade de Sorocaba atualmente, o bairro, o lugar onde tem o comércio mais elegante e tal, e ela fica na entrada, essa rua teve que fazer uma curva para não derrubá-la, porque ela é tombada. Ela é linda, porque ela é sincrética. Tem elementos da Igreja Católica, santos incríveis, santos fortes, poderosos, bonitos, bem talhados. Tem santos, tem pretos velhos, tem caboclos, tem tudo. Minha mãe brincava, minha mãe dizia, tem até santo de óculos, Paulo. Nunca vi santo de óculos. Tinha o santo. E realmente a igreja foi aumentando e tem pequenos compartimentos, até que você tem bem assim, num lugar especial, você tem o quartinho dele, virou uma espécie de museu. Tem o quartinho onde ficava João de Camargo, a roupa dele, tem objetos da banda. É um lugar que todo mundo que vai a Sorocaba, eu cerco meus amigos, assim, que vão para lá fazer um show, apresentar uma peça, assim, tem que ir. Parece Bahia, assim, interior da Bahia. É uma igreja linda. E aí, então, eu fiquei meio assim, esse devoto, assim, porque ele fez uma religião, uma proto-religião africana no Brasil. Ele juntou os ritos africanos, misturou com os ritos católicos, né, que era comum, né, e botou o espiritismo ele criou uma associação espírita. Então ele fez uma das primeiras ONGs ali por volta de 1920, ele criou uma ONG para ele poder se defender e não ser acusado de charlatanismo, né? Então ele criou essa ONG e a igreja era baseada nesse tripé: a Igreja Católica, os ritos africanos e o espiritismo de Kardec, que estava começando a aparecer no Brasil, né? Então, receber espíritos, por que não? O Kardec é um francês, né? Branco, e recebe espírito, por que os outros também não podem receber, né? É uma história muito bonita, e eu fiz esse filme com Lázaro Ramos, faz o papel do João de Camargo. O Lázaro fez um trabalho muito bonito. Eu me orgulho muito de ter feito esse filme. Esse filme é um filme um pouco para o meu preto velho, era um filme missão, sabe? Assim, eu fiz para ele, fiz para o meu avô, fiz para aquele lugar lá na roça, e tá aí, existe. É um filme. Os umbandistas gostam muito do filme, de uma certa maneira, é um exemplo do nascimento de uma religião como a Umbanda. E que também mistura tudo, isso é maravilhosa essa história. Queria ler alguns comentários aqui para você. Olha, a Fátima Costa dizendo que homem extraordinário. A Rosângela Ornelas, boa tarde. Grande Paulo Betti. Maureli, admiração por essa figura questionadora, inquieta, atenta ao Brasil e ao mundo. A Rosa Maria, parabéns. E tinha um outro que eu queria ler. Alguém tá bom, isso a gente vai tratar daqui a pouco. Excelente artista, o Ricardo Monta dizendo, distópico conta uns por aí. Elisa, a Rita Valente dizendo que história linda. Enfim, maravilhosa essa história mesmo. Mas já que você já falou lá de Sorocaba, vamos começar lá em Sorocaba. Eu sei que você nasceu em outra cidade, mas você foi criado na infância em Sorocaba. Depois é que você foi para São Paulo estudar teatro. Mas como é que nasceu essa tua atração pelo teatro? Como é que você explica isso na sua formação? Bom, a minha mãe era muito dramática. Minha mãe teve 15 filhos,
ela conseguiu vingar 7. Ela perdeu 8. Ela vingou 7. Minha avó contava histórias de terror. Minha avó era uma grande contadora de história. Depois eu fui ver um livro do Calvino, Ítalo Calvino, chamado Fábulas Italianas, e as histórias que a minha avó contava, tinha muitas delas ali naquele livro. Então, eram histórias da tradição das fábulas italianas, né? E minha avó gostava de contar. Minha mãe era muito dramática e nessa mesma casa que depois foi criado o Quilombinho, um trabalho social que durou mais de 20 anos lá em Sorocaba, na casa onde eu nasci. O bairro eram 4 ruas de terra de 500 metros cada uma, muito pequenas, que ficavam numa baixada. E essas ruas se cruzavam como num jogo da velha, assim, numa baixada. Minha casa era mais dentro, mais no buraco da baixada, era lá embaixo. E quando eu chegava, alguém batia no portão, a gente tinha que olhar para cima. A gente, sempre quando aparecia alguém em casa, né, não tinha campainha, era bater palma, né, ou gritar, ô de casa! E aí a minha mãe saía, tem cebolinha, dona Adelaide? Tem! Minha mãe plantava cebolinha, salsinha, coentro, tinha uma horta, tínhamos porcos, tínhamos galinhas, e naquele buraco. E lá no fundo do buraco passava um riachinho, que depois ia dar nesse rio da igreja de João de Camargo. Lá ele se juntava, ele era um afluente daquele riozinho maior. Aí eu fazia uma praiazinha, tinha um bambuzal, eu fingia que eu estava... E ali eu comecei a fazer teatro. Eu comecei a fazer teatro muito novo. 5, 6 anos eu já fazia teatro de bonecos. Tinha um menino mais velho um pouco, que era... O Robertinho era fera. Ele tinha, na casa dele, debaixo de uma jabuticabeira, tinha uma espécie de cirquinho. Muito lindo. E ali ele fazia bonecos, eu era ajudante do Robertinho. E depois eu comecei a fazer peças aí nesse quintal. Quintal tinha casinhas que minha mãe alugava. A minha mãe morava na casa principal, mas alugava 2 casinhas no quintal. O banheiro era fora, perto do chiqueiro. Era uma loucura. Era muito pertinho da cidade, mas totalmente rural. Minha avó matava porco e fazia eu ajudar ela a matar o porco. Eu tinha que segurar a pata do porco para minha avó enfiar a faca. E minha avó já era muito velha, ela nem sempre acertava, e o porco gritava muito. O porco, e minha avó dizia, não morre porque o Paulo está com dó. O Paulo tem dó do porco. E aí minha avó metia o pau nos portugueses, que eram nossos vizinhos. Os portugueses tinham outro jeito de matar o porco. O português dá uma marretada no porco, na cabeça. O porco desmaia, daí ele mata. A minha avó dizia que eles eram judeus, que eles judiavam no porco. Que coisa! Você ajudava a segurar o porco. Eu ajudava a segurar. Olha só que cruel, né? Que lembranças. Agora, esse lugar era uma espécie de Macondo. Porque nesse lugar tinha 3 escolas de samba saíam desse pequeno buraco, metade da população era de negros, então tinha batuque, tinha uma cultura negra forte ali. Então, junto com o Preto Velho, junto com a história do meu avô trabalhando para o fazendeiro e eu morando numa comunidade negra, né? Isso foi um diferencial para mim enorme, porque... E a escola pública de boa qualidade, com professores incentivando a estudar, a escovar. Eu tive a sorte de fazer um pré-primário. Naquela época não tinha creche, assim, pré-primário público. Minha mãe era empregada doméstica e ela me encaixou para não levar para o trabalho todo dia e ficar consumindo, perturbando a casa dos patrões. Aí eu li, os primeiros livros que eu li foi na casa desses patrões que eram pessoas que tinham livros, tinha seleções do Reader's Digest. Então, eu li muito Piadas da Caserna, Rir é o Melhor Remédio, Meu Tipo Inesquecível, aqueles condensados, eles faziam condensados. Aí, logo muito, quando eu já me essa escola primária era uma escola especial, no ginásio estadual, os professores criaram uma escolinha para os seus filhos dentro do ginásio do Estado.
Então, me encaixaram nessa creche. Aí foi só bênção, porque daí eu fui para o primário, daí depois eu fui para o ginásio industrial, fiz um ginásio industrial, sempre muito incentivado na questão de falar textos de português, e fui coroinha. Os salesianos, os padres salesianos, tinham um projeto social, Oratório Festivo São João Bosco, e eu era do oratório. E quem era do oratório, geralmente os padres selecionavam os garotos para serem os coroinhas. E eu adorava ler. Eu não gostava muito de usar aquelas roupas vermelha e branca. Era uma batina vermelha com um negócio rendado branco por cima. Eu ficava um pouco com vergonha de usar aquilo, de chegar lá no meu bairro, o pessoal tirar sarro e tal, né? Mas eu adorava ler os trechos da Bíblia. Então, eu preparava, o padre dava com antecedência o trecho que eu ia ler, eu botava anotações, fazia aqueles sinais para eu ler aquilo. Então, ali é o ator, né? Que estava começando, né? Claro, aí, agora estou entendendo, né? A sua mãe conta. Tem gente aqui que falou: olha, bom, vou ler só um pouquinho mais. Vera Lúcia Pereira, grande Paulo Betti, excelente artista que não foge à luta e tem ideologia política, está do lado certo da história. A Rose dizendo que maravilha de encontro, mas tem alguém que falou aqui da sua mãe, dizendo que certamente, olha, a Maria Angélica dizendo, provavelmente Paulo herdou da mãe o lado de interpretação e a forma de contar histórias, porque ele prende ele prende a atenção. Então, estou entendendo isso. Aí teve uma hora que você saiu de Sorocaba, né? Aí você foi mesmo estudar teatro. Sim, eu tive uma coisa aí nesse período aí de Sorocaba, eu fiz teatro amador. Tinha muito teatro. O teatro comia solto, né? Teatro amador. Eu ganhei prêmio como ator de teatro amador que me incentivou a ir para São Paulo. Então, tinha teatro de boneco, tinha teatro amador, tinha circo-teatro. A primeira peça de teatro que eu vi foi num circo-teatro, que levava aqueles dramas. O céu uniu dois corações. Tinha dramas assim, a maconha, a erva maldita. Eram dramas que as companhias de circo faziam um por noite, dramas diferentes. Então, vi muito teatro na lona do circo. Até mais tarde, eu fui depois estudar essas peças. Aqui na Casa da Gávea, no Rio de Janeiro, apareceram umas moças que estudavam o repertório daquelas companhias de teatro de circo que faziam teatro por aí viajando. Bom, fiz muito teatro amador, tive a sorte de encontrar um teatro amador muito forte em Sorocaba, vi Shakespeare, vi Júlio César de Shakespeare montado no Teatro Amador de Sorocaba, fui assistir todas as sessões, decorei todos os discursos, Júlio César, Brutus, Romanos, eu vim enterrar César, não louvá-lo. Eu adorava, eu andava pelas ruas falando aqueles discursos. Se existe nessa Assembleia algum amigo querido de César, a esse direi que o amor de Brutus por César não foi menor que o seu. Se, portanto, esse amigo disser, por que Brutus se levantou contra César, a esse direi, não porque o amasse menos, mas porque amo Roma ainda mais. Eu andava pela rua com aqueles discursos do Júlio César na cabeça. Eu vi Plauto, eu vi Terêncio, eu vi todos os autores de teatro, porque tinha um teatro só. Olha, era ditadura. Mas eles não conseguiram desmontar as federações de teatro amador na nossa geração de Sorocabana. E daí a gente fazia concursos, depois ia para outra cidade, para a semifinal, a final em outra cidade. Era um movimento lindo do teatro amador. Aí eu conheci a Eliane Giardini. Eu não pretendia sair de lá. Eu ia ficar trabalhando na indústria Votorantim, onde eu trabalhava no hospital, como fazendo as contas hospitalares, e ia tentar conseguir uma bolsa da indústria Votorantim e ia estudar para medicina, porque era a minha obrigação, como filho mais novo, temporão. Eu era 10 anos mais novo que o meu irmão mais novo, então os meus pais já eram bem velhos, eu tinha uma culpa tremenda e achava que eu ia ter que sustentá-los e cuidar deles, e aí ia tentar uma bolsa na Votorantim para estudar medicina. Lá em Sorocaba tem a faculdade de Direito de Medicina da PUC, e eu queria isso, mas a Eliane botou fogo. E aí, junto com o prêmio do Fiz Pagador de Promessas, ganhei o prêmio, e aí falei, vou para São Paulo.
Aí fui para a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Fiz o exame, passei lá, Eliane e eu passamos no exame, era dificílimo, eram 700 pessoas para cada vaga, era uma coisa, 700 pessoas para 20 vagas. Era muito difícil de entrar e a gente passou, e aí, quando saí da escola, a escola foi durante o período da ditadura total, né? A gente, todo dia que ia para a USP, tinha que parar na frente, que tinha o prédio da polícia, a faculdade de polícia ali, que tem na entrada, né? E a gente tinha que ser revistado ali, tudo. Os policiais ficavam rondando a sala de aula, enfim. Aí era Geraldo Vandré. Já antes disso, eu já tinha aquele negócio de escrever umas poesias sobre o meu avô trabalhando na roça, arcado, puxando enxada, parecia aquele quadro, A Hora do Ângelus, né? Os camponeses no pôr do sol. Isso falava muito para mim, né? Minha mãe e eu frequentava a roça debaixo do pé de café, então surgiu muito forte comigo essa. E aí os discos do Vandré, né? Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, não sou, nada. E aquele negócio e aquela repressão, e os caras na escola fazendo a gente, olhando para ver se o cabelo estava comprido demais. Era um horror, né? Que tinha aquela militarização das escolas, né? Aí, na EAD, eu tive a sorte de ter um professor, que foi o Celso Nunes, um grande diretor de teatro, que nos deu uma peça de formatura que era para a gente se lançar no teatro profissional. O que as escolas, às vezes, não prestam atenção nisso. Forma o sujeito, mas não coloca ele, né? Então, o Celso passou o tempo todo construindo com a gente um grupo de teatro. Então, éramos o pessoal do Vitor. E, em 1975, a gente se formou e tinha uma peça, como peça de formatura. E essa peça fez sucesso. Não, foi Victor ou As Crianças no Poder. Era Roger Vitrac. Era um surrealista francês, e era uma peça incrível. Na época, a gente não podia fazer textos que fossem muito claramente, porque eram proibidos pela censura. Então, havia uma fuga ou para o teatro do corpo, onde a gente se expressava mais através da expressão corporal, que ficou famosa na época, mas textos mais contundentes eram meio proibidos. Então, a nossa peça era surrealista. E aí essa peça fez sucesso e apareceu esse grupo nosso no Panorama em São Paulo. Sábato Magaldi, que era o crítico teatral do Jornal da Tarde, disse que a nossa peça era incrível. Alberto Guzic, nós ganhamos os prêmios e o pessoal do Vitor ficou conhecido. 2 anos depois, o Celso Nunes nos levou para a Unicamp. Todo o grupo que se formou com ele na USP, ele levou como professores para montar o curso de teatro que existe até hoje. Incrível. Na Unicamp, Aí eu comecei a fazer dublagem, larguei os bancos, eu trabalhava no banco. Quando fui estudar na Escola de Arte Dramática, eu trabalhava no banco de Boston, que depois eu vinha saber, o Henrique Meirelles era o diretor. O banco de Boston ficava na rua Líbero Badaró, em São Paulo, e de lá saiu o Henrique Meirelles. Aí eu trabalhei em 3 bancos, e depois eu trabalhei na indústria Votorantim também, depois eu parei e comecei a fazer dublagem. Aí fiz dublagem com a Adoniran Barbosa, Grande Otelo. Olha, que coisa! Marcos Matias, que fazia o Fred Flintstone. O deserto do Atacama é uma das regiões mais inóspitas da face da Terra. E você assim, por aqui, rapazes, sigam aquele carro. Arizona, 8 quilômetros. O bacana também era ler placas, né? Cuidado, explosivos. Vamos tomar um pouco dessa água suja que vocês costumam chamar de whisky, rapazes. O Celton Mello, que tem uma ótima. O Celton também dublava. O Celton dublava em outra época. Assim, vejo que temos companhia. Não parecem muito amigáveis. Mas não se esqueçam, amiguinhos. No próximo inverno eles estarão de volta, porque os patos selvagens retornam sempre. Como é que você lembra disso tudo?
Eu sempre anotei, isso eu ia dizer com relação ao menino. Meu pai tinha um problema sério de esquizofrenia. A gente vivia naquele lugar. Minha avó matando porco e fazendo xixi na porta de casa. Minha avó, sorte que nossa casa ficava lá no buraco, então só se algum colega ficasse olhando lá em cima, minha avó parecia aquelas índias bolivianas fazendo xixi em pé. Então, eu tomava nota. Eu tomava nota de tudo. Tudo que passava. Até hoje, já os caderninhos vão um atrás do outro, né? Eu tomava nota. Por isso que eu lembro. E quase tudo isso está na minha autobiografia autorizada e está no livro que eu estou... Uma hora eu vou fechar ele assim, que é essa autobiografia autorizada ampliada, né? Então, é por isso, a lembrança, a memória é muito como um novelo que você vai desenrolando. E depois, as minhas irmãs e meus irmãos não tiveram uma educação formal muito forte. Elas estudaram pouco tempo em escolas rurais e tal. Então, elas sabiam, elas intuíam que era eu que ia contar a história. Quando eu nasci, minhas irmãs tinham 15 anos. 4 irmãs moças, lindas minhas irmãs. 2 eram gêmeas. E aquele menininho era esse aqui que vai ser o cara. Né? E elas contam até hoje, a diversão delas é ficar contando essas histórias de como que era o nono, como que era a nona, como que eles viviam, o que eles comiam, com as histórias. Então, porque elas sabiam, porque eu tomava nota, até hoje, quando falam para mim, qual é o truque? Porque eu faço muita live, eu transferi de uma certa maneira a minha história, a minha peça que eu fazia online, eu faço hoje nas lives. Estou fazendo aqui hoje, desculpe, mais uma vez com você. Então, eu fui trazendo a peça para dentro das lives. Então, sempre tem, no final, um bate-papo com o estudante e tal. Mas qual é o truque? Né? Eles querem saber, né? Eu digo assim, tome nota. Tome nota, porque se você tomar nota, você não vai esquecer. O professor vai prestar atenção em você. É isso. Eu sempre tomei muita nota, por isso que eu não esqueço muito. Quer dizer, agora estou esquecendo muito. Maravilhosa, a sua história é muito bonita. Você não pode deixar de escrever esse livro ampliado, porque vai ser uma maravilha. Eu vou ler aqui um pouquinho, olha, Rosângela Ornelas dizendo, Paulo Betti é a nossa cara, nos faz retornar ao nosso passado com sua história de vida. Bacana isso. E quem mais? O João Batista dizendo, eu também segurei porco para meu pai ou minha mãe matar. Aquilo era para mim um horror. Todo mundo se lembrando da sua própria história. A Soraya dizendo, grande Paulo Betti, pensava que você fosse gaúcho. Em minha infância, eu também li muitas seleções. Que entrevista sensacional. Quem que falou isso aqui? Já me perdi aqui. São muitos comentários. A Tânia dizendo histórias encantadoras desse grande artista. E a Nani Rubim, adoro essas histórias todas, tão bem narradas. A Nani, querida Nani, querida nossa amiga. Nani trabalhou comigo também, minha amiga. Olha que eu fiz uma foto para ela com a faca da minha avó. A Nani fez uma reportagem linda para o Globo e eu levei a faca que minha avó usava para matar o porco. Que maravilha! Muito bom. Mas... Paulo, que história incrível. E é engraçado que quando a gente ouve essas histórias, com esses detalhes que está contando, a gente entende de onde sai o grande artista, né? São esses detalhes. E essa sua dica de anotar é muito importante mesmo. Eu também anoto as coisas, porque senão eu também tenho uma memória muito ruim, né? Eu esqueço se eu não anotar. Mas queria falar, então, continuar falando dessa sua paixão, né? Essa sua paixão pela arte, pelo contar histórias, pelo teatro, pelo cinema, e a gente perdeu essa semana grandes artistas, né? E acho que assim na sua fala aí sobre isso tudo, sobre a sua arte, a gente está celebrando essa paixão e essa arte deles também, do Paulo José, Tarcísio Meira, Nissete Bruno, que foi antes, Paulo Gustavo, todos esses maravilhosos artistas, e eu acho que a gente está aqui celebrando. Me fala dessa... Aí você estudou, você foi fazendo, você foi aprendendo, você trouxe lá da sua família, você foi desfiando, né, desenrolando o novelo,
E aí, o que tem dentro de você hoje em relação à arte? E depois nós vamos falar da situação da arte no país hoje em dia. Mas me fala um pouquinho dessa essa paixão que você foi acumulando. O que é essa paixão? Olha, o Paulo José, eu tive muito próximo dele. O Tarcísio, nunca trabalhei com o Tarcísio, só uma admiração, mas mais à distância um pouquinho. Mas com o Paulo eu trabalhei. O Paulo foi assistir uma peça minha e, quando acabou, ele me deu um conselho. Ele falou assim: imagine que você tem um pequeno refletor aqui no seu peito e, com ele, você ilumina o rosto do seu colega. Enquanto você representa, isso faz a postura. Eu tenho a tendência a ficar assim. Era um toque para eu ficar com a minha postura assim. Ó. Agora estou jogando um pouco de luz no rosto da Regina. Agora outra pessoa está falando, eu jogo Muita luz luz. com... Olha que conselho incrível, né? Que dica Incrível. fantástica. Um refletor aqui. Mas essa paixão vem do caráter que eu sempre achei que devia mudar, as coisas tinham que mudar, de alguma forma. Nunca tinha um cartaz, eu fui num festival de teatro e tinha um cartaz de uma peça do Brecht, lá, isso bem no início no Teatro Amador, estava escrito: porque as coisas estão como estão, elas assim não podem continuar. Era um cartaz de uma peça do Brecht chamado Aquele que diz sim, aquele que diz não. Então, representar sempre foi um desejo. Eu queria aparecer na missa, ler o livro lá na frente. O ator é uma mistura explosiva de vaidade e insegurança, geralmente. Por quê? É vaidoso porque, senão, ele não é ator, né? Não vai subir no tablado. E por ser ator e subir no... Ele é crítico, ele é inseguro, o ator trabalha muito com a dúvida, e a gente está sempre fazendo outro, né? A gente está sempre fazendo outros personagens, e a gente está sempre... com 16 anos eu fiz papel de um avô, e usava uma barba, e carregava uma espingarda de socar pela boca, que meu avô tinha para espantar os pardais na roça. E eu era um avô. Então, isso é a minha paixão, é a minha dúvida. Isso sempre tive. Nunca achei que estivesse bem, nunca num trabalho. Depois que eu vejo, agora, eu vejo uma outra novela, eu falo assim: puxa, até que fiz bem aquilo. Olha só, eu acho que eu fiz bem aquele papel. Mas nunca tive essa vaidade. Olha, eu não me dava conta. Pô, com 29 anos, eu ganhei o Prêmio Mulher de direção em São Paulo, com o Sábato Magaldi como crítico. Então, mas eu não me dava conta disso. Eu estava trabalhando feito... Eu queria fazer peça, outra peça, dirigir, traduzir, interpretar. Vou falar uma bobagem, mas eu não tinha nem noção que eu era bonito. Não Imagina. tinha. Quando eu era novo, eu não sacava que... Um dia, uma amiga minha, eu falei para ela: Denise, por quê? Denise Delvecchio, grande atriz maravilhosa. Denise, por que eu ganhei esse prêmio e tal pessoa? Porque você é bonito, ela falou. Aí, depois, minhas filhas mais velhas começaram a ler pegar minhas fotos e falar assim: papai gato. Elas começaram agora, né? Tenho neto e tudo, então elas... Olha, papai, aí eu me dei conta, só que agora já era. Não estou Já era brincando, mas... nada, já era Não, nada, imagina. estamos na parada. Mas eu não me dei conta, Regina. Eu não... honesta, acho que por causa dessa minha origem, de eu ter que ajudar meu pai, de eu ter que ajudar minha mãe, de eu ver as dificuldades que meu pai e minha mãe tiveram, depois isso com os meus irmãos, meu irmão sapateiro até hoje. Meu irmão conserta sapato em Sorocaba. E durante todo o período que eu estava fazendo assim, as principais novelas das 8, na época que eu estava fazendo Pedra sobre Pedra, Indomada, e ia na sapataria do meu irmão, ficava atrás do balcão ajudando a pegar sapato. Não existe profissão humilde do que sapateiro. Você tira seu sapato, entrega para o cara o seu sapato
quente do seu pé, meu irmão, pá, enfiava a mão dele lá dentro para ver onde estava o problema, né? Depois, meu irmão, cheio de pregos no dente, porque o sapateiro põe a taxinha no dente para depois pregar. Meu irmão ali cheirando cola o dia inteiro com aquelas máquinas. Aí eu ganhei uma bolsa da Fulbright, fui para os Estados Unidos estudar teatro lá em Nova York. Eu só dava, eu tinha que ir para New York University, lugar nada. Eu ficava nas repair shoes. Eu passava o dia inteiro nas sapatarias de Nova York para ver soluções, para ver se quando eu voltava ajudava meu irmão americano. Comprei lá de um italiano uma máquina fantástica, o cara nunca me entregou. Mas acho que essa paixão vem da possibilidade que existe de transformação através da arte. Eu tive a sensação que aquilo aconteceu comigo mesmo, da minha transição social, aconteceu através do teatro, através do trabalho, da leitura, daquela peça do Shakespeare, daquela peça do Pirandello. Isso foi que me abriu espaço, né? E eu tinha como Prometeu, acorrentado, digamos, que levar aquele fogo para o meu pessoal, né? Para o meu povo, né? Para a minha gente, né? Então eu sempre tive essa pretensão de estar transmitindo algum entusiasmo para as pessoas e, de alguma forma, com esse entusiasmo, estar tentando mudar alguma coisa. Eu me lembro que eu era ator, tinha saído da escola, vi a Bruna Lombardi um dia na rua, cheguei em casa, pessoal, eu vi a Bruna Lombardi. Então, eu hoje, quando eu saio e alguém me reconhece, eu faço questão de tirar fotografia, de abraçar, de tomar, porque eu sei que importância que isso tem, às vezes, no dia daquela pessoa, uma chacoalhada, um ânimo que dá, né? Agora, com a internet, isso, né? Eu estou muito empenhado em... E essa história que eu contei, né? Que é a história que eu estou contando no teatro, que é a história da minha família, é também a história da educação pública, da importância do ensino público, da importância, né, da coisa da minha ancestralidade. Esses são os meus avós. Eles eram analfabetos. Minha avó falava tudo italiano, meio arrevesado. Eu achava que minha avó falava tudo errado. Depois, não, era italiano. Aquilo era um dialeto italiano, né? Eu acho que é daí que saiu. Acho que é, assim, da minha religião. Essa religião do Preto Velho, a religião da água, da pedra e da verdade, que é o culto aos seus ancestrais. É o negócio seguinte, eu tenho que pensar que meu pai, minha mãe, meus irmãos que já se foram, que meus avós, é por eles, é em memória deles, é em honra a eles, né? Aí tem todas as dúvidas filosóficas, se existe, se não existe, mas para mim existe essa gente, e é eles que eu tenho que honrar, e é eles que eu não posso decepcionar. Depois eu fui vendo, Florestan Fernandes fala a mesma coisa, Paulo Freire fala a mesma coisa, né? Você tem que... Qual é o meu norte? O meu norte é ir a favor dos que são oprimidos, dos que são explorados, é não ficar a favor dos exploradores, porque a coisa mais fácil é você conectar logo com o explorador e falar, tchau, estou noutra, não estou mais nessa, né? É isso aí. Eu ia até te perguntar isso, de onde vem também essa sua postura política, você já está respondendo agora. Mas queria só ler aqui, olha, a Maria Angélica dizendo para você, Paulo, você até hoje é um homem bonito e carismático. Adriana Copio, Paulo, você é lindo. E a Tereza CLBB dizendo, estou assistindo Império e curtindo o papel do Paulo. E a Tânia dizendo, e as pessoas ainda pensam que a vida de artista é um mar de rosas. Parabéns, Paulo Betti, pela trajetória vitoriosa. Então, todo mundo aqui acompanhando. Ana Fadigas, Paulo Betti é vanguardista, fala em ancestral, nota 10. Todo mundo está curtindo. Eu mamei. Hein? Eu mamei até os 7 anos de idade. No peito da minha mãe. Eu ia no Centro Espírita de Mesa Branca de Zezinho Madureira, tocava Ave Maria de Gounod numa vitrolinha daquelas sonata,
e eu mamando no peito da minha mãe. Porque, Vai viver mais de 100 anos. tomara. Não sei, vamos ver se tomara, né? Se o mundo vai existir, né? Se o mundo vai existir, tá tudo meio desabando, né, Paulo? Mas antes da gente entrar nessa história na real aqui, né, que a gente está aqui nas memórias, onde você se sente mais confortável? Cinema, teatro, televisão, é tudo igual? Você, enfim, mas tem um conforto maior em alguma dessas Não, vertentes? não, não. Tudo é desafio, tudo é. Agora, é uma coisa que os bolsominions eles ficam putos da vida, porque a gente se diverte, né? É uma profissão É. que ela inclui o prazer, a alegria de fazer. Então, se pergunta para um ator como é que foi? Ninguém fala, sofri muito, foi uma desgraça, tive que andar. Não, todo mundo fala assim, foi divertidíssimo, foi uma diversão, foi divertido. Sim, porque nós é uma profissão que exige uma entrega, tanto que o nosso símbolo é o Dionísios, né? É o deus Dionísio, né? É o Baco, né? O deus do vinho, é a alegria, é a Prazer. extroversão, o prazer. E esse pessoal é ressentido, né? Eles falam assim, tá Muito. mamando, né? Tá mamando, né? E eu mamei a vida inteira, né? Então, eu sempre gostei muito do meu trabalho. Então, é um tipo de trabalho esse que a gente não, vamos dizer assim, a gente não coloca ali naquele. Não tem uma divisão. Ah, trabalhei o dia inteiro, agora. Não, é um trabalho contínuo, né? Os atores são atores. Tanto que acaba a peça, vão todos para um lugar para jantar e continuar conversando, discutindo, descobrindo outros trabalhos, né? Essa é a nossa forma de ser, né? Mas esqueci a pergunta. Não, o que você prefere fazer ou aonde Ah, você sim, se sim. sente mais confortável? Não, olha, a televisão é coisa rápida, né? Você não tem muito pensar muito, você vai e faz. Esse personagem que eu fiz, que está passando agora, o Teodoro Pereira, como é que eu vou fazer? Ator agarra até em fio desencapado para fazer o papel. Isso é o Plínio Marcos que dizia. Agarra naquele fio desencapado ali que você vai conseguir. O ator faz qualquer coisa, né, para fazer. Então, cada papel, e na televisão é uma coisa imediata. Você não pode pensar muito, porque não pode parar aquela estrutura toda de gravação. O teatro é onde você, vamos dizer, afia seu instrumento, passa um esmeril, deixa o instrumento mais afiado, porque você é visto do seu corpo inteiro, você tem que estar bem postado, seus pés têm que estar bem plantados no chão, não adianta você estar bem aqui, mas não estar bem. O teatro é o quintal da minha casa. A televisão, o cinema já é aquela coisa do diretor, né, o registro perene. Você precisa fazer a cena, aquele momento você tem que ter consciência que aquilo vai ficar para sempre. E isso não pode te imobilizar. Eu fiz um filme, tive a sorte de fazer um filme com Anthony Quinn, o grande Anthony Quinn, né, o Zorba, Olha, o grego. Ele maravilhoso. foi fazer um filme lá em Curitiba, eu fiz com ele. Ele não permitia que ninguém ficasse no raio de visão dele. Enquanto ele estava fazendo a cena aqui, ele não queria ver alguém lá contando dinheiro, o cara pagando para o cara que fez a figuração ir embora. Não. Ele achava que tudo, ele dizia que tudo refletia nos olhos dele, podia tirar a atenção dele. Então, ele tinha esse. Né? Então, eu acho que são complementares. E o rádio, que hoje é o podcast, né? Mas foi o rádio, a dublagem. Escutei muito rádio. Eu fui assim, um vídeo total de rádio. A minha mãe passava a roupa para fora, quando ela pegava a roupa dos estudantes de medicina, lavava, passava, e eu ajudava ela a passar. E a gente ficava escutando os programas de rádio. Eram novelinhas, a Dona Irã Barbosa tinha Histórias das Malocas, né, com a Dona Irã. Escutava muito rádio com a minha mãe. Então, o rádio teve uma importância muito. Eu adoro ainda hoje ouvir podcast, sou doido para ouvir podcast. Fico andando de bicicleta e ouvindo podcast o tempo todo, né?
Então, eu gosto de todos os... Quem me sustenta há uns 30 anos é a televisão, né? O meu sustento vem da televisão. É ali que eu ganho o meu pão, né, de cada dia, né? O Paulo, eu já te encontrei algumas vezes nas passeatas, você está sempre muito ativo politicamente e sempre muito crítico e sempre, né, ao meu ver, do lado certo. Como é que você está vendo o Brasil hoje? Essa é uma pergunta assim que é complicada para esses nossos últimos 10 minutos. Mas como é que você está vendo o Brasil e como é que está vendo a arte dentro desse universo, caminhando para o fascismo, atacando a cultura e as artes? Como é que a gente vai ficar? Como é que o Brasil vai ficar? O que você acha? Nós lutamos muito para que isso não acontecesse, né? A gente sabia que esse cara era isso, né? Talvez até não soubéssemos que era tão grave e tão Tanto. violento, né? É. Porque é um desejo de destruir, né? Não dá tempo da gente pensar. É resistir. É resistir o tempo todo. Militar o tempo todo, em cada minuto, em cada centímetro de espaço que nós tivermos, né? Não precisa dizer, né? As coisas que estão acontecendo estão aí. Militar para que as pessoas não fiquem acreditando o tempo todo em fake. Muito difícil você demover alguém que tenha votado convictamente no Bolsonaro, mas é possível você conversar e tentar derrubar certas... Agora eles estão querendo vender o Palácio Capanema, né? São coisas inacreditáveis. É como se você estivesse num campo de batalha, infantaria, e viesse tiro por tudo quanto é lá, defender de tudo ao mesmo tempo, né? E nós temos um momento em que nem todo mundo pode se expor, tem condições de se expor. Existe muita gente que fala: poxa, eu gostaria de sair numa passeata, mas não posso, porque o meu patrão vai me mandar embora. É uma questão muito simples. Um sujeito que trabalha numa pequena empresa e o patrão dele é Bolsonaro, se ele publicar alguma coisa na rede social dele contra, o patrão está olhando ali, né? E vai despedi-lo. E se ele for numa passeata, vai ser despedido. E isso acontece também conosco, com colegas nossos que estão com medo de se expor, porque temos esse projeto fascista que vem de uma forma organizada, né? Organizada, porque tem como definição não o adversário, mas o inimigo. O inimigo tem que ser destruído. Então, eles estão nem aí para acabar a Cinemateca queimar, ou a Ancine não produzir não conseguir liberar os projetos para fazer os filmes, porque eles não gostam disso, da arte, da cultura, da memória. E eles querem uma outra memória, né? Eles querem uma outra memória, que é a memória de que a ditadura não foi tão grave, de que houve excessos dos dois lados, e em alguns momentos houve. Agora mesmo está saindo um livro que condena aí 4 pessoas, acusa 4 mortes do lado da esquerda na época da ditadura, como forma da revolução matando os seus próprios membros como punição. Enfim, tem diversas... Era uma guerra que estava ali acontecendo, e aí que está o fio da navalha dessa questão toda. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque essas pessoas que têm os tanques, e que têm os tanques fumacentos, né? Caindo em buracos. Nós temos a razão, mas eles têm as armas, né? Então, houve, sem acusar ninguém, mas a anistia
foi, de uma certa maneira, falha nesse sentido, porque não conseguiu se mergulhar profundamente na condenação dos culpados, né? E a Comissão da Verdade foi até um certo ponto, mas não sabemos como que vai ser. O que sabemos é que nós já engolimos mais do que seria razoável engolir, né? Porque ninguém faria o que alguém como o presidente faz todo dia e passa impune, né? E aí, então, nós temos um Congresso mais ou menos amorfo ali, né? Temos um Senado também amorfo, temos um judiciário que, às vezes, se rebela, né? Porque não é possível, né? Inclusive com o Alexandre de Moraes, né? Quando ele entrou, foi criticadíssimo. Eu me lembro, né, que botavam o Alexandre de Moraes como se fosse com aquela capa preta, careca, e como um vilão de quinta categoria. Agora ele está se revelando até que legalista, né? A capa de uma revista no museu, eu acho que é Carta Capital, chamando ele de A Muralha. E ele entrou com o Temer, né? Por isso que foi muito criticado. Mas não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que temos que lutar diariamente. Temos que ir para a rua, quem pode, quem tomou 2 doses de vacina, quem sabe como chegar lá e sabe como se comportar, né? Eu tenho ido nas manifestações assim, às vezes fico assim, pô, parece até meio ridículo, né? Lá vem aquele cara com aquela bandeira, né? Pô, tá lá eu com a minha bandeirinha lá. É aquela que está ali atrás. Isso foi uma coisa, Regina, que é curioso aqui para nosso entendimento aqui da TV 247. Na campanha de 89, Lula versus Collor se apropriou da bandeira brasileira. Isso. Naquele momento. Lembra? Ele estava com a bandeira. Ele não era tão descarado quanto é hoje. Tinha uma coisa meio azulada na parada. Mas quando nos comícios e tudo, tinha a bandeira do Brasil. Nos nossos comícios, eu batalhava para colocar a bandeira do Brasil na Candelária, naquele comício enorme, no final da campanha do Lula. Desce a bandeira do Brasil no final, canta o hino nacional brasileiro. Nunca acontecia. Sempre descia a bandeira do partido ou da coligação, e quando nunca a gente cantava a Internacional Socialista no final. Né? Então, eles pegaram eles não têm vergonha de empunhar essa bandeira. A gente tem. Eu tenho uma certa vergonha de pegar. Eu botei um vermelhinho junto, uma fitinha vermelha. Mas as pessoas do nosso lado têm vergonha, porque é como você pegar, se abraçar com uma criança, pegar Nossa Senhora Aparecida. É uma certa canalice, né? Você legal assim. Você vê na CPI, tem um deputado não sei onde que ele aparece com a bandeira, não sei o quê. Para a gente, que a gente é escolado, a gente fala, pô, esse cara é um cafajeste, porque está usando o nome de Deus e a bandeira, né? A pátria e Deus. A gente é pudorado, a gente tem caráter, então a gente não vai fazer isso, né? Não vai falar assim, Deus acima de tudo. A gente fala assim, gente, deixa Deus de lado, vamos resolver nossa parada aqui, né, na política, né, na ação. Mas aí acaba que eles levam, né? Eles levam e o povo, às vezes, não percebe, né? Falou o nome de Deus, Por isso eu acho que a gente tem que explicar exatamente o que é o socialismo, o que é o comunismo, o socialismo, explicar o que é. Dizer assim, é o seguinte, essa bandeira é a nossa, nós não vamos mudar, mas precisa desse vermelhinho aí, porque é esse vermelhinho aí que fez você trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, você ter férias proporcionais, você ter... Tudo isso vem da luta de... são pessoas que passaram, que lutaram para isso. E as pessoas entendem quando você explica, entendeu? Aí falar que eu não tenho partido, não sei o quê, não, aí já não é. O lance é a bandeira do Brasil, junto com detalhes vermelhos e explicando o que significa esses detalhes vermelhos. Certíssimo, certíssimo, Paulo. Olha só, estamos chegando aqui no final, mas eu queria ler a Marza Ednir dizendo: Paulo Betti, ser humano e ator maravilhoso,
Muito obrigado por seu trabalho, de todos os artistas do Brasil. Gratidão, estamos juntos, caminhando na incerteza e movidos pelo amor. É isso que eu quero dizer para você. Essa conversa me emocionou muito, toda a sua trajetória, todo a sua história e quem você é. Você é resultado disso, da sua história, da sua atenção à observação do mundo, e esse mundo que você traz dentro de você é muito bonito. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui, adorei, ficaria conversando com você mais algumas horas, mas agora tem outro programa, a gente tem que terminar. Então, quero te agradecer e agradecer a todos aqui que aproveitaram muito essa conversa, tenho certeza. Regina, eu que fiquei feliz de falar com você, sou seu fã, acompanho a sua trajetória, seus livros, né? Fazemos parte de um grupo aí no WhatsApp. É verdade. E muito feliz de ter participado, e essa imprensa, né, que nós temos, TV 247, vamos à luta. Que você volte sempre que quiser falar abertamente, esse espaço é todo seu. Tá bom? Obrigado, Regina, querida. Beijo grande. Muito obrigada. Valeu.